Nos últimos anos, as relações entre Austrália e China vêm se estreitando, causando uma guerra política que parece não acabar. Mas em meio a tudo isso, como ficaria a Austrália sem suas relações comerciais com a China? Fique até o final para saber mais sobre o assunto. A Austrália, localizada no menor continente do mundo, a Oceania. Banhado pelos oceanos Índico a oeste e Pacífico a leste. Sua capital é a cidade de Canberra e sua população gira em torno de 25,69 milhões de habitantes. O país é uma monarquia constitucional. Ou seja, o chefe de Estado é atualmente o rei Charles III, da Inglaterra, e seu primeiro-ministro é Anthony Albanese, eleito em 2022. O país possui também um dos maiores territórios do mundo, dividida entre planaltos e planícies, mas também é o país com a menor densidade demográfica do mundo, sendo 3 habitantes por quilômetro quadrado. E uma curiosidade é que há 2 vezes mais cangurus do que pessoas por lá. Seu clima é bem similar ao do Brasil, já que o país se encontra no hemisfério sul. E no verão, as temperaturas podem atingir 40 graus. A Austrália também é bem conhecida por sua fauna um pouco diferente do restante do mundo. O país possui uma fauna bem endêmica, ou seja, espécies que só são encontradas naquele país, como cangurus, diabo da Tasmânia, vários tipos de aranhas, entre outros. A Austrália é riquíssima em recursos naturais, principalmente carvão mineral. E é esse o principal motivo das relações com os chineses. A parceria entre Austrália e China não é nada atual. Essa parceria econômica, conhecida como Relações Sino-Australianas, já perdura por décadas. A China é o maior parceiro econômico da Austrália, principalmente nos insumos minerais e alimentícios. Eles são responsáveis por mais de 30% de toda a exportação da Austrália e pela compra de aproximadamente 80% de todo o minério de ferro exportado, gerando de receita aos australianos valores aproximados em 70 bilhões de dólares. Mas essas relações vão além dos investimentos nos setores de minério e alimento. Pois, os chineses movimentam o turismo no país e as universidades australianas com seus intercâmbios. Já que a mensalidade paga por estrangeiros, segundo dados de 2019, em sua maioria chineses, equivale a 27%, ou seja, 60 bilhões de reais de todo o orçamento destinado ao ensino superior. O país conta também com um número altíssimo de imigrantes, sendo que a imigração líquida de estrangeiros, que leva em conta o número de chegadas menos o número de partidas, representa 62% do crescimento australiano, e que boa parte desses imigrantes vem da China. O crescimento por natalidade no país também apresenta dados importantes, já que de boa parte dos nascidos em 2016 tinha pelo menos um progenitor asiático. A China, por sua vez, é a segunda maior economia do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Seu crescimento se deve ao fato que no final de 1978 o país passou por reformas em sua economia, passando de um mercado fechado com base soviética para uma economia de comércio internacional. O governo chinês investiu pesado na infraestrutura de suas indústrias e na agricultura, e conseguiu fazer com que o país superasse todas as expectativas sobre o seu crescimento. E dados mostram também que em 2018 os jovens chineses têm mais chances de comprarem seu próprio imóvel do que um jovem americano. Os benefícios do acordo entre Austrália e China são mútuos, e já perduram por anos. Mas essas relações passaram por uma turbulência no governo liberal de Scott Morrison, que preferiam manter relações com o governo norte-americano ao invés da China. Tudo começou em 2018, quando a Austrália negou à empresa chinesa de tecnologia Huawei o direito de participar da implementação do 5G no país. O governo na época alegou que havia um risco na segurança de dados por parte da empresa, dando assim início a uma guerra política que ainda não chegou ao fim. Logo após o ocorrido em 2020,
Com o início da pandemia e a China como epicentro do vírus, o governo de Scott Morrison pressionou por uma investigação que chegasse à origem do coronavírus. Outro fator crucial para todo esse desacordo foram os Estados Unidos, que querem frear o avanço chinês. Junto ao Reino Unido e os norte-americanos, a Austrália firmou em 2021 um acordo de defesa contra o crescimento da influência chinesa militar no Indo-Pacífico, que vem tomando conta da região com seus submarinos. O objetivo da aliança, conhecida como AUKUS, é impedir uma possível ameaça da China nos próximos anos. Para isso, a meta até lá é que sejam construídos submarinos nucleares com a mais alta tecnologia americana. Além do compartilhamento de capacidades cibernéticas, inteligência artificial, tecnologia quântica e outras tecnologias submarinas. Em declaração, os países aliados disseram que esta é uma oportunidade histórica para as três nações, como aliados e parceiros com ideias semelhantes, para proteger os valores compartilhados e promover a segurança e a prosperidade na região do Indo-Pacífico. Todo esse ataque australiano ao país asiático trouxe vários prejuízos à Austrália, já que a China implementou várias imposições sobre a exportação australiana. Uma delas foi tarifa antidumping de mais de 80% sobre as exportações de cevada. Antes disso, o país possuía tarifa zero em suas exportações, estabelecidas no Acordo de Livre Comércio, firmado pelos dois países. Essas medidas prejudicam muitos australianos, já que 70% de toda a produção de cevada é exportada para a China, gerando uma receita de 855 milhões de dólares nos últimos anos. Além da cevada, as medidas foram também estendidas para o setor turístico, já que o governo chinês está desincentivando sua população, que antes era a maior responsável pelo turismo na Austrália, a irem para lá. Entre os motivos, um deles é pelo racismo e a discriminação da parte dos australianos com os chineses. Também houve proibição na exportação de carne bovina, com alegações de que alguns frigoríficos australianos tinham problemas de rotulagem e certificação incorretas. Outro produto que sofreu imposição de medidas antidumping foi o vinho, que ficou com tarifas que impossibilitam a exportação da bebida para o mercado chinês. As tarifas oscilam entre 107,1% e 212,1%, e foram extremamente prejudiciais. Em 2022, após um governo conservador comandar o país por 9 anos, Anthony Albanese do Partido Trabalhista venceu as eleições, se tornando o novo primeiro-ministro da Austrália. As relações entre os dois países estão tendendo a uma melhora. A China, mesmo sendo um país de grande extensão, não é dotado de muitos recursos naturais. Já por outro lado, temos a Austrália, que é riquíssima em recursos como ferro, carvão, ouro, urânio e diamantes. O crescimento dos chineses beneficiou e muito o crescimento da Austrália, que mesmo em períodos de crise global continuou crescendo, principalmente por causa de suas exportações. Para se ter uma ideia, em 30 anos o PIB australiano só cresceu, como mostra o gráfico. Boa parte dos recursos australianos são importados para a China. Mais de uns anos para cá, e principalmente por conta da pandemia, a China vem diminuindo seu ritmo de crescimento, o que nos leva a pensar se isso seria o fim do crescimento econômico gigantesco da Austrália. O país vem pensando em como se tornar menos dependente da China, diversificando sua economia, modernizando suas indústrias de exportação e construindo um mercado extremamente atrativo para investimentos externos. Mas será que isso seria suficiente? Como serão os próximos anos para os australianos? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e deixar nos comentários o que você quer ver por aqui. Siga nossas redes sociais e se inscreva.